Flamengo e tenta vender os jogos do Flamengo, o Campeonato Flamengo, Taça Rubro-Negro. Joga só entre... e o Volta Redonda. Bota o Volta Redonda também. No outro final de semana joga o Flamengo e Volta Redonda. Depois joga o Sub-20 do Volta Redonda, o Sub-13, jogam vocês, ué. Boa Vista. Vocês não querem... vocês não entendem que é preciso... que essa divisão tem que ser o mais próximo do equânime possível. Jogam vocês. Vocês não se bastam? Vocês não se bastam? Jogam vocês. Cai fora, velho. Cai fora. Joga no Maracanã todo domingo à tarde. Cai fora. Vocês não se bastam? Vocês não se acham maioral, bam? Cai fora. E outra coisa, os outros clubes têm que se unir. Vocês têm que ter vergonha na cara, porque o Flamengo está humilhando vocês todos. Humilhando. Vocês têm que ter uma vergonha na cara e montar uma liga e deixar o Flamengo de fora. Nação flamenguista, a mídia paulista discutindo essa questão aí de contratos com a Libra, que o Flamengo tá bloqueando valores, que o Flamengo tá exigindo mais, né? Inclusive, o Sormano bate numa tecla aí que o Flamengo já assinou, que não pode voltar atrás. Pessoal, não sei, né? Se o Flamengo voltou é porque pode, né? O Flamengo não ia voltar atrás se não tivesse recurso para isso, né? Agora sim, a gente tem que entender como foi assinado esse contrato, né? Todo mundo sabe que foi Braz, todo mundo sabe que Landim era um dos organizadores ali dessa questão dessa liga, né? Assim surge essas informações aí, não sei se é verdade. Era um dos parceiros, né? Era uns que queria realmente que a Libra surgisse, né? Pessoal, uma coisa é certa, todo mundo, principalmente a Leila Pereira, Corinthians, todo mundo. Não, porque os direitos têm que ser iguais. Os direitos têm que ser iguais. Palmeiras não diminuiu, Corinthians aumentou, Santos não diminuiu, todos aumentaram. Só o que diminuiu é o que dá mais audiência, o que traz mais público, o que dá mais publicidade. Peraí, tem alguma coisa errada, pessoal. Quer dizer que todos aumentaram os seus valores. Os que não aumentaram continuam na mesma. Como é o caso do Palmeiras. Aí aquele que traz mais publicidade, traz mais visibilidade para competição, diminuiu. Então assim, pessoal, não tem nada certo. Tem alguma coisa errada aí, né? Não estão chorando. Ok, Sormano, eu tô entendendo. Talvez se fosse o Santos, né? Sormano não tivesse gostando. A verdade é essa, né? Mas fazer o quê, né? Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem, pessoal. Créditos do vídeo vai para Placar TV, link na descrição. Vamos acompanhar. Antes da gente ir para a rodada do Campeonato Brasileiro, eu queria a opinião de vocês sobre o bloqueio da verba da Libra, que foi avalizado aí por um juiz no Rio de Janeiro. Conseguiu uma liminar. Com uma entrada aí do Flamengo, que não está satisfeito com o repasse que seria feito de acordo com a audiência. Acho que vocês têm mais capacidade do que eu para comentar isso. Pay-per-view, né? Esse dinheiro é referente a uma das parcelas do pay-per-view, no valor de 77 milhões de reais. E aí o Flamengo está questionando esse valor. E ao ser bloqueado esse valor, esse dinheiro não vai ser repassado nem para o Flamengo e nem para nenhum outro que faz parte desse grupo da Libra, né? Da Liga. E aí tá todo mundo espumando. Por isso que eu falo, cara. Vale dizer que a gestão anterior assinou o acordo, assinou o contrato. Flamengo assinou. O grande problema é que eu acho uma bravata esse negócio de liga no Brasil. Cada um olha para o seu próprio umbigo. Esquece, eu não acredito em nenhum desses caras, nem dos clubes, nem do outro lado. Do outro lado até está tentando fazer alguma coisa, mas esquece. Na verdade, esses blocos, eles servem apenas para quê? Para discutir essa coisa, como o Clube dos 13 fazia, né? Que era discutir o valor que vai receber da transmissão, só. Porque eles não pensam em mais nada em relação ao futebol. Eles não discutem, por exemplo, calendário, eles não discutem com a CBF. Se a seleção vai jogar, a gente não pode realmente entrar em campo, como vai acontecer agora com o Palmeiras, que vai entrar numa data FIFA. É só grana. Profissionalização da arbitragem. E são todos calhordas, todos canalhas. Porque o Flamengo só pensa nele. O Palmeiras só pensa nele. O Palmeiras não faz nada para ajudar ninguém. O Corinthians, que tá nessa pindaíba, teve uma época também que tava assim, só pensava nele. Tanto é que o Andrés explodiu lá o Grupo dos 13. O Grupo dos 13. Então, é isso daí. O que eu acho é o seguinte. Tudo que você falou, eu assino embaixo.
Mas agora, passou do ponto. O Flamengo assinou, gente. Ponto, morreu. Não é que o Flamengo não quer assinar e por conta da não assinatura do Flamengo, o dinheiro está bloqueado. Não, o Flamengo assinou. Tá tentando dar uma virada de mesa. O Landim assinou. Ponto. Ele era o presidente do Flamengo na época. Foi eleito democraticamente lá a maneira do Flamengo, se foi só o conselho ou se o sócio participou, não interessa. Ele assinou e o Flamengo tem que honrar. Agora, como é que esse senhor, o BAP, vai descaradamente, covardemente, fazer um troço do jeito que ele fez? Porque é uma covardia você fazer o que ele fez. Porque os outros times estão asfixiados. O meu time, o Santos, por exemplo, deixa de receber 10 milhões. Para o Santos faz muita diferença. Para o Flamengo não faz? Bom, mas para o Santos faz. Para o Santos faz. Maneira prepotente, arrogante, entendeu? Covarde, porque ferra com todo mundo. Entendeu? Antidemocrático. O Flamengo não reconhece a própria eleição dele. Ao fazer um troço desse, gente. Que é isso? Onde nós estamos? Está assinado. Agora, vai terminar esse contrato em 2029. Aí em 2029 você rediscute. Olha, não dá, eu acho muito pouco, etc e tal. Tudo bem, mas agora está assinado. O presidente em exercício do Flamengo, o Rodolfo Landim, assinou. O Flamengo está rasgando o estatuto dele, que confirmou numa eleição a vitória do Rodolfo Landim. Isso é um absurdo, gente. E como é que um juiz dá uma liminar dessa? Aí que eu ia chegar. Como é que um juiz dá uma liminar dessa, gente? Isso que eu gostaria de entender. Não dá pra entender. Aí o Santos, quem começa é o Palmeiras, não tem nada a ver com o Santos. O Santos também entrou a reboque, o São Paulo entrou a reboque. Bahia também soltou. Bahia também soltou, mas quem levanta a bandeira é a Leila Pereira. Tá aí, ó. É a Leila Pereira, é exatamente aí. E ela fala, eu sou contra, eu também ia ser beneficiado no caso desse. Mas eu não acho que a gente tem que fazer... Gente, o Flamengo naturalmente faz mais dinheiro do que todo mundo. De jeito. Renda de jogos, publicidade na camisa. A organização publicidade estática no local de treinamento dele, nos jogos também, dentro do Maracanã, quando vai envelopar. Programa de sócio-torcedor. Naturalmente é assim. E aqui no Brasil, eles copiaram o modelo inglês. 40, 30 e 30. Tá? 40 igual para todo mundo, 30 dependendo do desempenho e 30 a visibilidade na televisão. Na NBA, eu tô falando porque eu conheço, porque eu já estive lá. Cobri a NBA quase 10 anos. É igual para todo mundo. É igual. Não é que o Lakers, porque tem a maior torcida dos Estados Unidos, vai ganhar mais do que o San Antonio Spurs. Não. É igual. Porque o campeonato tem que ser equilibrado. Para dar emoção, para dar graça, para vender bilhete, para a televisão se interessar, porque vai dar audiência. Agora, um campeonato desnivelado, sabe? Você, por exemplo, foi embora no intervalo. Muita gente, o torcedor do Fluminense, não aparece mais no campo. Então, eu acho um grande equívoco. Já é uma grande proteção ao Flamengo essa divisão que é feita semelhante à da Premier League. Já é uma proteção. Porque, repito, na NBA é igual. Você tem lá o pacote de 1 bilhão, você vai dividir igual para 20 times. Ah, mas o Flamengo tem mais torcida. Foda-se! Ele não joga sozinho. Ele não joga sozinho. Quer jogar sozinho? Então faz o seguinte, quarta-feira agora, o BAP joga Flamengo, vocês têm um elenco para 2 times, certo? Então joga Flamengo A contra o Flamengo B. No domingo, joga o Flamengo A contra o Sub-20 B. E o Flamengo B com o Sub-20 A. Na outra quarta-feira, joga o Flamengo contra o Sub-13. Faz o campeonato só de vocês, ué. Vocês não são bons? Vocês não se bastam? Vocês não se acham maioral? Faz o campeonato só com vocês. Tomara que dê certo, gente. É preciso enquadrar o BAP. E o Flamengo sai com essa pecha de ser um time arrogante, prepotente. Não é. É esse senhor, o BAP, que tá tomando essa atitude. Mas será que ele tomou essa atitude sozinho, independente? Ele deve ter... Não, o grupo dele. São algumas pessoas, né? Não, quando o Landim assinou na época esse acordo, ele já foi contra. Mas ele tem que respeitar o que foi feito na época. Ele não era presidente.
É a mesma coisa que amanhã ele faz um acordo, assina, o presidente da próxima gestão vai na justiça e derruba o que ele fez. Pô, o que é isso, gente? Mas qual foi a brecha na lei? Mas precisa perguntar pro juiz. Isso. Precisa perguntar pra quem deu essa liminar. A reclamação do Flamengo é a seguinte, em cima disso que o Sormani está falando de audiência, né? O Flamengo entrou na justiça alegando que a divisão da cota de audiência, equivalente a 30% do contrato, não reconhece a real contribuição do Flamengo para o mercado. O clube diz que, mesmo representando cerca de 47% da audiência nacional, que eu não sei de onde foi tirado esse... Eu também não consigo entender. Eu acho que se infla muito alguns números do Flamengo. Mas enfim, tá? Então, como ele representa, segundo o Flamengo, 47% da audiência nacional, não é certo receber algo em torno de 20% do bolo nessa parcela. Então, essa é a reclamação do Flamengo. Joga sozinho. Mas por que Bato, vai lá na Globo, e tenta vender os jogos do Flamengo, o Campeonato Flamengo, Taça Rubro-Negro. Joga só entre... e o Volta Redonda. Bota o Volta Redonda também. No outro final de semana, joga o Flamengo e Volta Redonda. Depois joga o Sub-20 do Volta Redonda, o Sub-13. Jogam vocês, ué. Boa Vista. Vocês não querem... Vocês não entendem que é preciso... Que essa divisão tem que ser... o mais próximo do equânime possível. Jogam em vocês. Vocês não se bastam? Jogam vocês. Cai fora, velho. Cai fora. Joga no Maracanã todo domingo à tarde. Cai fora. Vocês não se bastam? Só uma pergunta. Por que será que o Corinthians não diminuiu? Será porque o Palmeiras também não diminuiu? Por que será que só o que diminuiu os contratos de transmissões foi o do Flamengo? Por que será? É uma pergunta que eu deixo aqui, né? Estou perguntando, por que será, né? Se é o que tem mais audiência, é o que tem mais visibilidade, é o que tem mais publicidade. Como o senhor Mano está dizendo aí, né? Faz um campeonato só para o Flamengo, mas eu garanto que se o Flamengo sair, publicidade diminui. Uma coisa é com o Flamengo, outra coisa é sem Flamengo. Viu? Isso aí é um fato, pessoal. Claro, os paulistas nunca vão admitir. A verdade é essa, né? O paulista não admite. Mas é uma pergunta que fica. Será que se fosse o Palmeiras que tivesse diminuído os direitos de transmissões, os valores, será que a Leila Pereira estava a favor desse jeito? Pessoal, me poupe, né? Vocês não se acham maioral, o bambambam? Cai fora. E outra coisa, os outros clubes têm que se unir. Vocês têm que ter vergonha na cara, porque o Flamengo está humilhando vocês todos. Humilhando. Vocês têm que ter uma vergonha na cara e montar uma liga e deixar o Flamengo de fora. Acaba o campeonato, não vai acabar, gente. O futebol brasileiro não vai acabar se o Flamengo estiver fora do campeonato brasileiro. Não vai acabar. Não vai acabar. Imagina um campeonato sem o Flamengo. Foda-se. Não vai ter o Flamengo. Agora o resto vai ter. O campeonato continua. O futebol continua andando numa boa aqui. O Flamengo precisa ser... O Flamengo... É isso que é duro, entendeu? Passa a ideia de que o Flamengo é assim. Não é o Flamengo. É esse cara, o BAP, que tá fazendo isso. Porque o Landim não era assim. O Bandeira de Melo não era assim. Ô, Sormani, mas aquele episódio lá de 87 lá, também não é um pouco disso? Não vamos jogar. Tava assinado também. Não. Diferente, não. Na calada da noite, o Eurico Miranda mudou. Ele foi lá e fez uma modificação no contrato. Porque acho que ele era o presidente... Aí eu já não lembro mais. Ele era o presidente lá do Clube dos 13, ou tinha um cargo lá, e ele foi lá e mudou. Foi mudado com a regra, com o campeonato em andamento. Mas em que momento? Na hora que chegou próximo da final. O Flamengo falou assim, não tem que ter esse cruzamento. Porque o Eurico Miranda, aí precisa olhar, buscar na história. Toda aquela confusão começa com o Eurico Miranda. Mais uma dele. Toda aquela confusão começa com o Eurico Miranda. Naquela época, o Flamengo tinha toda a razão de... Não vou jogar. Não vou. Por que mudaram isso? O Flamengo ia jogar com o Guarani e com o Sport, ia passar o carro nesses dois times. O Flamengo era muito superior a esses dois times. Mas era uma questão de princípio. Tá vendo? A instituição não tem culpa de ter algumas pessoas encabeçando a própria. Mas quem votou tem que olhar para isso. Gente, eu queria ver se esse senhor aí, o BAP, se ele fosse presidente do Mirassol, o que ele ia estar falando agora?
Vocês acham que isso daí é muito mais uma estratégia para asfixiar as outras equipes do que realmente um pedido com embasamento do Flamengo? É uma picuinha, na verdade. Eu acho que eles entendem que eu acho que o BAP entende que o Flamengo merece mais mesmo. Eu também acho. Não, eu Não sei, mas se o concorda Flamengo com o tivesse acordo. precisando desse valor aí Agora, eu para queria- pagar alguma dívida, não. entendeu? Então, é aí que eu quero chegar. Aí tá Não. fazendo picuinha, Entendeu? tá fazendo criança, birrenta. Agora, assim, eu queria entender, aí isso realmente queria entender qual foi a brecha que o juiz, né, entendeu que poderia ser... eu não sei nem como usar os termos jurídicos aqui, mas enfim, qual foi a brecha que o Flamengo encontrou para o juiz conceder essa liminar? Porque se o documento está assinado, e eu queria entender isso mesmo, Eu também, não juridicamente consigo falando, entender. um advogado me explicar. Porque se o documento está assinado, você tem um documento válido, ponto. Acabou. Né? Ou não, então eu queria entender juridicamente qual é a brecha. O cara devia chegar, o juiz ia falar pro Flamengo e falar assim, escuta, não tem o que fazer aqui. Vocês assinaram. Sim. Aí a gente vai Porque ter que... não é uma pessoa, é a instituição. Exatamente. Né? É a instituição que assinou. E esse senhor aí, o BAP, ele ajuda a colocar o nome do Flamengo hoje, nacionalmente, numa situação delicada, ruim, por causa de uma atitude dele. Ao invés de estar todo mundo hoje falando, pô, que legal, aí você viu o gol do Arrascaeta, o segundo gol do Everton Araújo, pô, o Flamengo tá abrindo aí 4, 5 pontos, papapá. Não, a gente fica discutindo essas coisas. Ao invés Cresce a rejeição do Flamengo no... exatamente. Se você fizer uma pesquisa hoje de rejeição no futebol brasileiro, o Flamengo vai ganhar de braçada. Vai ganhar de braçada. E eu vou falar mas uma eles coisa não assim... estão preocupados com isso. Não estão Não, não preocupados. estão, claro que não. Eu vou falar uma coisa. É óbvio, a gente sabe que o que o Quesada falou é verdade, que no futebol brasileiro, os dirigentes, eles só estão preocupados com o próprio umbigo, isso historicamente, por isso que o futebol aqui é desorganizado, isso é fato. Mas tem um parágrafo aí da nota do Palmeiras que eu achei muito legal e que eu gostaria que isso fosse... pra sempre Isa, assim. Mas assim, sabe o que você vai ler aí, mas assim, o que já pra mim já tira todo o crédito dessa nota do Palmeiras que foi legal, é o mesmo Palmeiras depois entrar aí agora falando das lesões lá no gramado Mas é isso, outra na Bahia, coisa, entendeu? que a gente Então, mas vai aí falar, você vê que a gente vai discutir. São coisas assim, pra mim já diferentes. tira todo o crédito, entendeu? Não, porque eu acho que é preciso falar sobre o gramado ruim também. É preciso falar sobre o gramado ruim também. Não é só a questão do sintético. Tanto é que tem uma... A gente vai falar sobre isso, mas enfim. Tanto é que o próprio Rogério Ceni no ano passado falou que preferia jogar no sintético do que jogar então, não, tá no bom, mas eu só fiz um parênteses aqui. Sim, aí mas é que são coisas diferentes. Isso aí a gente tá falando sobre receita, sobre dividir receita. E o que eu ia dizer? Seria muito legal que fosse sempre assim. Isso que eu ia falar, entendeu? Que fosse sempre assim, que todos os times tivessem sempre essa postura, e eu incluo o Palmeiras aqui. Não tô excluindo. Eu vou usar isso como um exemplo, né? Que o Palmeiras fala aqui. Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema. Afinal, além de equilibrado, economicamente seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo, porque o Palmeiras ganharia um pouco mais. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e por isso defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. Isso aqui deveria acontecer sempre. Mas eu acho que isso aí acontece na NBA, como eu falei aqui pra vocês. Mas a gente tem que também, tem que ser isso sempre, é isso. Tem que ser isso sempre. Tem nota do Flamengo aí, Mick Jagger? Flamengo se posicionou aí sobre o assunto. Vamos ver qual que é a desculpa do Flamengo? Mas é muito grande pra gente ler aqui. Isso daí, gente. Isso daí cansa. Não tem uma manchete aí? Não, foi lá que eu expliquei. O negócio dos 30% lá, que ele tá achando que merece isso mais. Tá no site do Flamengo, é isso? Bom, aí a gente vai ter que ficar uma hora lendo aqui. Tá falando de 47%. Se puder dar uma lida aí, e aí você passa pra mim o resumo no ponto aqui, e aí eu falo pro pessoal. Não, mas a gente acabou de falar, foi o negócio dos 30%, e o Flamengo acha que ele representa 47% da audiência nacional. É aquilo que Por você isso, adiantou. ele está dizendo que ele precisa receber mais dinheiro do que todos os outros juntos, praticamente. Porque se ele representa 47%... Ele está dizendo o seguinte, olha, que tem... Acho que é na outra página, não é essa. Mas já começa por esse primeiro parágrafo. Aqui, ó. Vai lá. Para aprovação do critério de rateio, foi realizada uma Assembleia Geral, tá? Onde o Flamengo se posicionou contra o cenário da divisão. Mas isso em 2025.
Quando... Que já tava tinha sido assinado. Já tinha assinado. Aí fala lá, existe a previsão no Estatuto da Libra de um legítimo direito de veto que cabe ao Flamengo e a todos os demais clubes, exigindo-se a aprovação unânime do critério do rateio dos valores devidos aos clubes a título de audiência. Mas o presidente em exercício do Flamengo na época assinou. Se for votar isso todo ano, ninguém vai receber nada. Nunca. Aí no ano que vem, a Leila sai, assume lá volta o Gagliotti. O Gagliotti fala assim, não, imagina, o que a Leila assinou não vale. Não pode, ela estava completamente equivocada. Vou na justiça e pego uma liminar. Gente, o país tem tanto... Pessoal, é muito mimimi, né? Pois é, né? Como a palmeirense Isa, né, trouxe, né? Não, porque o Palmeiras é a favor do futebol brasileiro, olha a nota, né? A gente deixou de ganhar mais, né? Mais em prol do futebol brasileiro, né? A gente critica a atitude do Flamengo, né? Pois é, eles deixaram de ganhar mais, mas estão ganhando do mesmo tanto. Eu queria ver se no lugar deles ganhar do mesmo tanto tivesse diminuído, né? E o Flamengo não tá brigando aqui, pessoal, não é para ganhar mais do que já ganhava, não. O Flamengo tá brigando aqui para ganhar do mesmo tanto que ganhava antes. Foi diminuído, pessoal, o valor que o Flamengo ganhava, né? Porque os caras aí também é demais, né? Mas não, é o Palmeiras, é em pró, é em favor. O único que tá certo é a Quesada, que ficou caladinho e tá mais do que certo. Todos só defendem seus próprios interesses. A verdade é essa. E Isa que defender aí o Palmeiras, né? Palmeiras é em pró, né? É exemplo, né? Realmente é exemplo, né? Deixou de ganhar mais. Ok, realmente deixou de ganhar mais. Mas vai ganhar do mesmo tanto que ganhava antes. E o Flamengo tá ganhando do mesmo tanto que ganhava antes? Não. Então a questão é essa. Diminua do Palmeiras. Aí eu quero ver o Palmeiras vir botar uma nota dessa daí. Diminua o valor do Palmeiras, do direito de transmissão, que eu quero ver o Palmeiras vir colocar uma nota dessa daí. Eu queria ver, pessoal. Eu queria ver, né? Você vê como... como o menino aí do programa do Placar, não sei o nome dele. Foi bem realista. O Palmeiras não tem credibilidade para falar sobre isso. Por quê? Sobre o gramado. Não, porque o Palmeiras defende que a grama sintética é apropriada para jogar futebol e todo mundo diz que lesiona jogador. Aí a primeira vez que o Palmeiras vai numa grama ruim e lesiona o jogador, aí os caras criticam, dizem que é porque a grama não presta. Onde ele joga a temporada todinha numa grama sintética. Tá entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo a gravidade? É uma discussão que cada cara tem sua opinião. Vamos lá. Primeiro, BAP. Se o Flamengo bloqueou, se esse juiz bloqueou os valores, é porque ele viu alguma irregularidade, alguma brecha que favorecia o Flamengo. Se ele não viu brecha, se ele não viu nenhuma irregularidade, ele não ia bloquear os valores, né, pessoal? Eu acho que é de praxe a gente dizer isso, né? Ok, Sormano manda o Flamengo fazer um campeonato à parte e jogar. Vamos lá. Uma coisa é você fazer um campeonato à parte, outra coisa é você participar de um campeonato com os principais clubes de futebol, né? Uma coisa é você patrocinar um campeonato onde vai ter audiência. E essa audiência, 47% é do Flamengo. Ah, porque esses números aí é só o Flamengo que acredita. Não, pessoal. Eu me atrevo a dizer que é até mais. Que tem os 47% que assiste o jogo do Flamengo, que gosta do Flamengo. E tem mais 50% que vai torcer contra. Eu me atrevo a dizer mais, né? Se fizer um exemplo. Vou dar um exemplo claro aqui, pessoal. O Flamengo sai do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Flamengo sai do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai jogar... Vamos botar aqui um campeonato aqui, pessoal. Qualquer outro campeonato. O Brasil sai do Campeonato Brasileiro, vamos lá. O Campeonato Italiano. O Flamengo vai jogar o Campeonato Italiano. Um exemplo que eu estou dando aqui. Eu garanto que no futebol brasileiro, o Campeonato Italiano vai ter mais visibilidade do que o Campeonato Brasileiro. Vai ter mais procura por anunciante. Vai ter mais... Principalmente aqui no futebol brasileiro, né? Então, pessoal... esses caras quando compram a Libra, a Liga, quer comprar um campeonato, a primeira coisa que eles pensam é de estar com o Flamengo. Se o Flamengo sair, eles sabem que vão se prejudicar. Então eles não vão querer deixar o Flamengo de fora, né? Isso aí é um fato, é uma realidade, né? É isso. Como eu sempre digo, né? Se teve a brecha, se o Flamengo bloqueou, na verdade não foi o Flamengo, né? Foi um juiz que bloqueou os valores. É porque teve uma brecha, né? Se não teve,
não teria motivo de bloquear, né? Agora uma pergunta, qual argumento, quais os objetivos que a gente pode dizer que porque o Flamengo diminuiu os valores dos direitos de transmissões? E onde o Flamengo só aumentou a torcida, o Flamengo só aumentou a questão de publicidade, o Flamengo sempre disputando os principais campeonatos. Aí quer dizer que quando você aumenta, você diminui. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Quando você aumenta, era para ganhar mais, né? O Flamengo está sempre entre os primeiros colocados. O Flamengo tem mais audiência, tem mais público. Se você puxar o Campeonato Brasileiro dos últimos 10 jogos, você vai entender que o Flamengo, dos 10 públicos, todos 10, o maior é do Flamengo. Das 10 maiores audiências, os 10 maiores é do Flamengo. Vamos lá. Quando se fala de publicidade, os times que é mais procurado por publicidade é o Flamengo. Então, pessoal, isso aí tudo, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Mas eu até entendo a imprensa paulista aí, eu até entendo. Mas, na verdade, não tem como disputar o Flamengo. E eu garanto que nem a Libra, nem a Liga vai querer um campeonato sem um Flamengo. Se o Flamengo sair, se o Flamengo tentasse ir para outra liga ou organizar outro campeonato, eu garanto que a procura ia ser grande, viu? Porque tem audiência, pessoal. Onde tem audiência, tem dinheiro. E o Campeonato Brasileiro sem o Flamengo, vocês não queiram saber como é que ia ficar desvalorizado. Isso aí é claro que a gente sabe que não vai acontecer, né? Ok, Quissara tá certo, cada cabra pro seu embigo, tá mais do que certo. O Palmeiras só tá reclamando porque vai ganhar o mesmo tanto. BAP tá reclamando porque quer ganhar a mesma coisa. Cada um só olha pro seu embigo. Mas nessa daí a gente tem que ser realista, tem que ser sincero. Eu entendo plenamente que o Flamengo tá certo. Eu entendo plenamente. Sem sombra de dúvida, o Flamengo tá certo, pessoal. Agora sim, temos que aguardar para ver como é que vai ser concluído esse processo, se o juiz vai liberar, se não vai liberar, se o Flamengo tá certo, se o Flamengo tá errado, né? Mas não vamos citar Palmeiras aqui como exemplo, porque Palmeiras, para mim, não é exemplo em nada, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.